Jesus, crianças, abra sua Bíblia, soltando a tela em Hebreus capítulo 5, versículo 11, até 6, versículo 12. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vocês que estão aqui. Temos a honra de receber pessoas nos visitando pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. Alguns já estão até pensando em continuar com a gente. Coisa boa. Estou à sua disposição, você que está chegando agora, para conhecermos melhor e apresentarmos a igreja para vocês. Estamos em oração essa semana. Gente de nossa igreja vai estar com seus desafios na área de saúde. Oremos uns pelos outros, tá ok? Oremos pela classe de batismo também. Tem seus desafios. Pessoas chegando na igreja. Igreja é um organismo vivo, né, gente? Igreja é a coisa mais espetacular do mundo. Quando eu tenho o privilégio, eu vou sempre à Batista Central de Barra Mansa. Meu querido pastor Gerson Januário, que viveu um processo de transição na igreja dele, que depois eu conto em detalhes para quem deseja ouvir. Foi pastor titular da igreja há mais de 40 anos. Perdeu sua esposa, falecida, querida irmã Selma, na pandemia. E já estava pensando em se aposentar. Ele deu posse ao novo pastor. E hoje ele é auxiliar desse pastor. Uma coisa lindíssima de se ver quando eu vou na Central de Barra Mansa, eu vejo o pastor que foi titular há mais de 40 anos e hoje é auxiliar. O carinho que a igreja tem por ele, pela deferência. Mas o meu ponto é quando eu paro para falar com o pastor Gerson, que é mineiro de Governador Valadares, como ele ama a igreja. Ele fala, igreja, eu gosto muito de igreja. Veio ainda pequeno, ou jovenzinho, para o Seminário do Sul, fez seminário, pastoreou a vida inteira numa igreja só. Ama igreja. Igreja é muito bom. Igreja é para a gente estar nos momentos ruins. Quantos aqui já tiveram pessoas entes queridas sendo veladas aqui? Foram cuidadas. Igreja é lugar para momentos bons, como casamentos, como apresentações de filhos. Igreja é o melhor lugar para se estar à noite do dia do seu aniversário. Tem gente que fez aniversário, está fazendo hoje, está aqui. Depois vai para um restaurante caríssimo, mas enquanto não, está aqui. Igreja é um barato, gente. Usando uma linguagem já ultrapassada para os jovens, né? Mas igreja é um negócio muito joia, muito legal. Eu não sei, gente, como é que tem gente que se afasta da igreja. Ou eu até sei, e a temática da mensagem de hoje tem muito sobre isso. Persevere a qualquer custo. Porque se de fato você não perseverar, você tem muitos motivos para se afastar. Há quem consiga reunir na carta aos Hebreus 5 advertências. E essas advertências estão todas relacionadas à questão de perseverança mesmo. Porque é muito fácil se afastar. Pensa comigo. Amanhã nós vamos ter assembleia de membros e nós só não vamos desligar mais do que receber por conta de uma pessoa. Porque se a gente for colocar o número de pessoas, vai bater. E de pessoas que estão sendo disciplinadas por afastamento de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E outras que a gente está tendo muita paciência ainda. Sem contar aquelas que de maneira obstinada desobedecem ao Senhor.
afrontam o nome de Cristo e se tornam inaptas para continuar como membros da igreja. Deus abençoe, né? As pessoas se afastam, vai ver é alguém que já foi da igreja, né? Então ele faz questão, talvez, né? Essa semana, por exemplo, eu me vi pesquisando no Google, o pai dos burros, pessoas famosas que se afastaram do Evangelho. Alexandre, não vou citar os 10, mas os 2 primeiros são clássicos. Danilo Gentili, apresentador de um talk show da TV brasileira. Danilo Gentili foi batizado numa igreja batista. Conheceu, viveu tudo isso aqui que a gente está vivendo. Foi batizado ainda bastante novo. Conheceu a fé, serviu ao Senhor, estudou, fez os seus primeiros contatos com a vida pública. E por alguma razão que a gente não sabe, ele não declinou isso, se afastou. E hoje, amados, só sai da boca daquele cidadão perversidade. Lançou um trabalho agora que já é considerado pela crítica uma pornografia de 5ª categoria. Oremos pelo Danilo Gentili. A segunda famosa, e pastor, só está falando, mas é público, Priscila Alcântara, não é isso? Uma jovem que também cresceu no contexto de igreja, que se tornou até conhecida por cantar músicas evangélicas, mas que de uma hora para outra virou a cabeça e disse: agora eu sou livre, agora eu sou quem eu sempre fiz questão de ser. E fala tanta coisa a respeito do Evangelho, amados, que eu fico até assim pasmo do que sai da boca daquela menina. Oremos pela Priscila Alcântara. Uma das igrejas que eu fui pastor interino em nossa região foi em Lídice. Fui pastor durante 2 períodos daquela igreja, interinamente. Ontem, conversando com um líder da igreja que veio aqui para o Corte Real, ele me apresentou a menina dele, que, se eu não me engano, até apresentei ela naquele período de interinidade. E ele falou: pastor, o senhor lembra de fulana de tal, uma jovem, ativa na igreja? Pastor, se afastou. Está retornando à sua fé de tradição católica. Mas o pior não é isso. Dizendo que ela conheceu na igreja evangélica um Deus tirano. Que agora que ela conhece o Deus verdadeiro. Vamos ao texto. Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo,
Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Uau! Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Dando um clique em Mateus, Deus nos preserva salvos, e isso implica em nossa perseverança, em não sermos descuidados em nosso crescimento espiritual. Deus nos preserva salvos. Isso implica que a nossa perseverança está em não sermos descuidados em nosso crescimento espiritual, porque senão nós vamos nos afastar, amados. O tema é persevere a qualquer custo. No domingo passado eu disse, dentre tantas verdades, aquilo que nós acabamos de cantar, que só em Jesus nós somos salvos. Romanos capítulo 5, versos 18 e 19 diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só quem? Jesus. Muitos se tornarão justos. Mas fato é, e esse é o argumento do autor da carta aos Hebreus, nesta sessão que lemos, quando ele começa no versículo 11 do capítulo 5, dizendo: vocês ficaram com preguiça de ouvir. E ele termina no versículo 12, no capítulo 6, para que não se tornem preguiçosos. Me parece claro que o argumento do autor é o seguinte: o que afasta as pessoas da verdade de Jesus é a preguiça, é a negligência, é a falta de produtividade, é a ociosidade. Vários textos bíblicos falam contra a preguiça. Pode ficar tranquilo, que eu não vou citar todos nominalmente, mas eu tenho que pelo menos dar os endereços. Provérbios 6:6, 6:9, 15:19, 2 Tessalonicenses 3:6, 8, 3:6-8, 10-12, 1 Timóteo 5:3 e esse texto que lemos, Hebreus 6:12. Nós nos tornamos preguiçosos e acomodados com aquilo que ouvimos semanalmente. E esse é um perigo para o afastamento.
Você conhece muito bem e sabe que Jesus disse no seu sermão escatológico em Mateus 24, 9 a 11: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Preste atenção, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Em 2 Pedro 2, 20 e 22, em mais um alerta para que a gente não desanime diante das oposições, das adversidades, Pedro diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Porque teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que conhecê-lo, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Queridão, queridona, nós precisamos prestar atenção. Precisamos prestar muito atenção. Falecido pastor Delcide Souza Lima disse que essa expressão, não sejais negligentes, tem um sentido ético, correspondente à preguiça, à indisposição para dedicar-se a ouvir, para aprender. Por isso que dentre as orientações que temos aqui, expostas pela palavra de Deus, eu quero fazer 3 recomendações. Preste atenção aqui. Primeiro, e o Mateus ajuda para vocês visualizarem isso: vá além do básico. Preste atenção aqui, queridão e queridona, o básico não é suficiente. Vá além do básico. Segundo Mateus, há o risco da apostasia, hein? O risco da apostasia, ele é real. Eu citei nomes aqui no início da mensagem que eu tenho para mim que eles ainda não estão na apostasia, mas corre o risco. E talvez eu esteja falando aqui a pessoas na congregação reunida e quem sabe na internet que está correndo o sério risco da apostasia. Olhe para mim, pessoas que nunca mais vão ser possíveis e passíveis de arrependimento. Eu disse nunca mais. É isso que o texto bíblico fala. É impossível que eles se arrependam. E terceiro, pretendemos falar que perseverar é preciso, afirmando o valor da perseverança. Acompanhe comigo agora, primeiro ponto, vá além do básico, 5:11 a 6:13, a 6:3. O próprio autor, ele começa dizendo o seguinte, é muito interessante, não é? A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Sim, os destinatários dessa carta aos Hebreus, eu tenho dito a vocês, queridão e queridona, já eram para estar amadurecidos. Porque muitos haviam se convertido do judaísmo, haviam sido sacerdotes, haviam sido fariseus, inclusive. Pessoas que estudavam o judaísmo. O judaísmo, amados, eu vou usar uma expressão aqui com muito cuidado. Olhe para mim, com muito cuidado. O judaísmo é a matriz do cristianismo. Só que o cristianismo é o aperfeiçoamento do judaísmo. Por conta disso, queridão e queridona, não tenha inveja dos judeus. Porque, parafraseando um dito popular, nós temos o que eles não têm. Nós temos o Cristo.
E os judeus não o reconheceram. O evangelista João diz, veio para o que era, mas os seus não receberam. Eles não entenderam, não aceitaram. Mataram o autor da vida, usando uma expressão de Atos. A salvação vem dos judeus, João capítulo 4. Mas hoje está para os judeus, bem como para os gentios, os não-judeus. Mas eles estavam, amados, aquela comunidade, aquele grupo de cristãos vindos do judaísmo, estavam como muitos de nós hoje, infantes espirituais. Você sabe o que se existe algo frustrante na vida de um pastor, é saber que tanta gente ainda é imaturo na fé. Gente que ouve a palavra de Deus, mas diz o texto aqui, quantos já deviam ser mestres, versículo 12, levando em conta o tempo decorrido, mas vocês têm necessidade que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O autor vai usar até uma metáfora de um nenê mesmo, de um bebê. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, não é pela teoria, amados. O que aperfeiçoa aquilo que aprendemos, olhe para mim, da palavra de Deus, é a nossa prática. Mas tem gente que por não praticar aquilo que aprende, nunca aprende. Nunca aprende. Tem gente que entra ano e sai ano e está do mesmo jeito. Chega em dezembro, faz aquele voto, né? Em dezembro, culto da virada, meu Deus, esse ano vai ser diferente. Uau! Passa janeiro, fevereiro, aquela mornidão, aquela malemolência. Não é bom que assim seja. Paulo usou essa mesma metáfora do autor aos Hebreus. Em 1 Coríntios 3:2, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, e nem ainda podem agora, porque vocês são carnais. Preste atenção aqui, talvez você esteja nesse quadro aqui, que Paulo vai dizer aos Efésios, também capítulo 4:14, na mesma metáfora, vocês, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Esses leitores aqui, a carta, amados, o texto vai dizer de que eles não têm discernimento, versículo 14, nem para saber o que é bem, nem para saber o que é mal. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Gente que não sabe distinguir cristianismo, judaísmo, paganismo. Gente que não entende para que Cristo veio. Nesse contexto em específico, cristãos vindos do judaísmo que estavam pensando em retornar ao judaísmo. Cristão vindo do judaísmo que volta ao judaísmo, está, amados, demonstrando que não entendeu absolutamente nada, porque o judaísmo tem como finalidade apontar para Cristo, que é o cumprimento dos símbolos e das figuras cerimoniais. Se depois de aceitar a Cristo, se retorna ao judaísmo, é o mesmo que voltar às imagens, às sombras, e esquecer de Cristo. É imaturidade, amados. Preste atenção aqui, não fuja do foco. Depois de tudo que você viveu no passado, depois de você já ter sofrido, comido o pão que o diabo amassou, com aquela parte do seu corpo tão execrante, depois de você ter vivido o peso da idolatria,
da incredulidade, da mentira, onde Cristo não era citado, não era mencionado, não era visualizado. Agora, queridão e queridona, preste atenção, você está pensando em voltar para lá? Está pensando em voltar para a lama? Vai comer lavagem de novo? Não pode. Olhe para mim, não pode. O autor está dizendo, olha, versículo 1 do capítulo 6, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. O perfeito é Jesus, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, aquele arrependimento dos sacrifícios levíticos, da fé em Deus, do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, de um Deus nacional, de um Deus étnico, de uma religião, de uma tradição vazia de sentido e de propósito. No ensino de batismos, e batismos aqui não é o batismo cristão, batismos, no plural, são os banhos de purificação tão presentes no entendimento entre os judeus. De imposição de mãos, os sacerdotes que impunham as mãos sobre as ofertas, sobre os animais que eram sacrificados. Do juízo eterno, de fantasias escatológicas. Gente, o que nós temos no Antigo Testamento é para nos preparar para as boas novas do Novo Testamento. Todo aquele conteúdo que pertencia ao judaísmo precisava agora ser superado pelo cristianismo. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 9, 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ao invés de temer pelo juízo final, se utilizando de fábulas e de lendas judaicas, o povo de Deus precisa afirmar aquilo que Jó, só para ficar no Antigo Testamento, nós não estamos desprezando o Antigo Testamento, só que o Antigo Testamento precisa ser lido pela luz do Novo Testamento. Joga a luz do Novo Testamento para você entender o Antigo Testamento. E aí você vai entender o que Jó disse em 19, 25 e 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Tudo que nós encontramos, preste atenção aqui, na Bíblia fala a respeito de Jesus. Essa é a proposta temática da carta aos Hebreus. Nós, por exemplo, só estamos aqui porque nós cremos que Jesus é o centro das Escrituras. E que por conta da ação dele, obra e ação, obra, pessoa, missão, obra, tudo que ele fez por nós, em linhas gerais, nós afirmamos, amados e amadas, de que nós precisamos ir além do básico. O Antigo Testamento é básico. O início da fé cristã é básico. O conhecimento elementar que a gente tem de Cristo é básico. Precisamos ir além. Precisamos conhecer plenamente Jesus, sua pessoa e obra. Precisamos interpretar os textos do Antigo Testamento sob a ótica do Novo, como Isaías 53, 10 a 12. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos ele repartirá o despojo.
Pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Queridão, queridona, em linhas gerais, nós somos desafiados a passar da sombra para a substância, do tipo para o antítipo, da casca para a semente, das formas mortas da religião dos ancestrais judeus para as vivas realidades de Cristo. Agora, queridão, queridona, olhe para mim. Você não pode fugir os olhos desse segundo ponto. O risco da apostasia. Eu sei que esse é um dos textos mais controvertidos da Bíblia. Os mais experimentados aqui no estudo da Bíblia e da teologia já lidaram com esse texto, quem sabe de vários outros ângulos e perspectivas. Mas eu, em particular, acredito, e não estou sozinho com isso, de que essa próxima sessão, dos versículos 4 a 8, nós estamos diante de um pecado que não tem perdão. De um grupo de pessoas que de maneira obstinada, determinada, um dia ouviram o Evangelho, confessaram ser cristãos, conformaram-se com a igreja, mas de repente abandonaram a confissão de fé, repudiaram Cristo resolutamente, abandonaram a comunhão cristã e tomaram o partido dos inimigos do Senhor Jesus. Olhe para mim, esses apóstatas não são aqueles que se desviam apenas. São aqueles que se tornam inimigos da fé. A apostasia é um pecado que só pode ser cometido por quem é incrédulo. Não são pelos enganados. O pecado da apostasia é cometido por gente que tem conhecimento, que tem vontade própria. É gente mal intencionada que se volta contra o Senhor. Se você vai sair daqui dizendo o seguinte: será que eu estou nesse grupo dos apóstatas? Só de você pensar nisso, já é sinal de que você não está. Eu sigo o entendimento de que esse pecado é o mesmo que está em 1 João, capítulo 5, versículo 16. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. E isso aos que cometem pecados que não levam à morte. E aí essa parte que é a parte da apostasia. Há pecado que leva à morte. Ele é específico aqui. E por isso não digo que se deva pedir. João está falando no mesmo grupo. Cristãos, ou melhor, pessoas que se professaram cristãos, que participaram de atividades das igrejas, mas que haviam absorvido os falsos ensinos dos hereges, dos que ensinam doutrinas de homens. E por isso, maliciosamente, essa turma abandona a comunhão dos crentes. E se eles abandonam de maneira tão deliberada, é porque nunca nasceram de novo. E ao negarem que Jesus é Cristo, eles cometem o pecado para a morte. E João vai dizer que é inútil orar pela salvação deles. Se segura na cadeira porque o negócio é forte. Cada vez mais que estamos próximos ao fim desta era, nós estamos certos, queridão e queridona, de que haverá uma grande onda de apostasia no mundo. De tal modo
Como está 2 Timóteo 2,3, 1 Timóteo 4,1. O alerta é para não se desviar do Senhor, e isso se torna relevante a cada dia. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4, 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente, a consciência cauterizada, gente que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Nós não estamos diante, amados, de um grupo hipotético. Eu julgo que esse grupo é real, porque o texto diz, versículo 4, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, eles foram iluminados. Eles receberam da luz. Eu sei que tem gente que fica em crise, mas Senhor, mas pastor, eles receberam da luz? Sim. Provaram o dom celestial. Provaram. Se tornaram participantes do Espírito Santo, fizeram coisas grandes em nome de Deus, foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Diga misericórdia. É isso, gente. O que nos assusta nesse retrato que é tirado, nessa foto que é tirada dos apóstatas, é de que eles foram usados pelo Espírito Santo. Provaram a boa palavra de Deus, versículo 5 ainda. Provaram a palavra de Deus, gente. A boa palavra de Deus. Estiveram nos púlpitos de grandes igrejas, pregando em grandes conferências, participando de reuniões de lares, ensinando crianças, jovens, juniores, adolescentes, que seja. Olhe para mim, gente assim. Provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. E estes caíram, sim, é impossível que estes, versículo 6, outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a zombaria. Gente, eles foram iluminados. João capítulo 3, versículo 19 diz isso. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz, não se aproxima da luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestadas. Eles foram iluminados, mas amaram mais as trevas, preste atenção aqui, do que a luz. Não se perca nos argumentos. Eles provaram o dom celestial, desfrutaram de Jesus, mas não assumiram uma atitude de fé. Em definitivo, eram sempre turistas do Evangelho, ouviam da palavra de Deus e falavam, ensinavam da palavra de Deus apenas aquilo que lhes agradava. Isso. Eles praticavam aquilo que um conhecido meu chama de o cristianismo ao gosto do freguês. Isso eu quero do Evangelho. Isso eu não quero, não. Isso eu aceito, mas ao menos dá para levar. Não, isso daqui não. Provaram. Até mesmo porque Jesus vai dizer, e o evangelista João vai retratar no versículo 6, 53, que em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Eu sei que pode parecer um argumento assim muito, não é, canibalesco, mas a ideia é o seguinte, gente, não tem que provar só, tem que comer da carne de Jesus. Olhe para mim, tem que beber do sangue de Jesus. Tem gente que tem a fé cristã como um grande self-service. A primeira vez que eu fui no self-service foi lá no Vale de Jequitinhonha, Fabiano. Saindo de Novo Cruzeiro, cidadezinha pequena, 3.000 habitantes, uma rua só, e era contramão. A gente vai para Teoflotone e um irmão me levou para um self-service. Tinha muita coisa no self-service, mas eu só quis arroz, feijão e banana frita.
Eu lembro que o irmãozinho chegou, poxa, Ezequias, você está num restaurante desse com tantas opções, você está comendo arroz, feijão e banana frita? Tem gente que lida com a fé cristã assim. É apenas o que eu quero. Eu provo o dom celestial. Você está comigo? Eu provo a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Eu sou provador. Eu sou um degustador. C.S. Lewis fala isso no seu livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É um degustador de igrejas. É um sommelier do Evangelho. Eu quero experimentar. Eu quero provar. Não dá, queridão. Queridona, eles são, se você quer uma imagem, o próprio autor ele diz isso, né? No versículo 7, a terra absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, está perto da maldição, seu fim é ser queimado. Olhe para mim, o que o autor aos Hebreus está pensando aqui? Eu tenho um palpite, meu palpite é bom. Ele está pensando na parábola que Jesus contou dos solos, né? Ou do semeador. Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Olhe para mim, a semente que é do solo rochoso, é lançada no solo rochoso, são muitas pessoas que passam pelas nossas igrejas. Recebe com alegria. Uau! Jesus, e festa, e alegria. E hoje em dia, então, nós temos modelos de igrejas mais modernosas, que a pessoa recebe a Jesus, solta fogos, e grande festa, e aquele momento todo, mas não passa disso. Por quê? Ele vê pedras no coração. Não é solo bom. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ser cristão depois do batismo, meu amigo, você está chamando o diabo para briga todo dia. Você está na alegria, na veia do avivamento, mas e o dia a dia da perseguição? E a luta? E a tensão? E como diria o cantor, e quando todo dia o pecado vem, e te chama, as tentações, as propostas, as seduções deste mundo, não chega, gente? Nas telas do computador, do smartphone, dos convites dos colegas, é só dessa vez. Ou do namoradinho sem vergonha, me prova que você me ama, me deixa eu fazer tal coisa. Os namoros avançados. O primeiro golezinho de bebida alcoólica. Depois isso vai se transformar num hábito social. A necessidade de ser aceito pelo grupo, que faz você até mudar o seu linguajar. Você começa a falar, é nós, é nós. Já é. Para. Prova. Mas não fica. Olha para mim, queridão e queridona. Gente que se apostata, abandona a fé. E não pode mais ser renovado para o arrependimento. E estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, diz o versículo 6, e expondo-o à zombaria. Isso significa que os apóstatas, de maneira deliberada e maliciosa, despreza Cristo. Nós estamos falando de uma traição concreta. Nós estamos falando de uma junção de forças contra Jesus. É gente que ridiculariza a pessoa e obra de Jesus.
Esse texto não está falando de gente que se dizia e perde a salvação. Claro que não. É gente que nunca foi salvo. Só apostata quem é incrédulo. É igual a internet. Ah, pastor, a internet emburreceu as pessoas. Discordo. A internet tornou pública a burrice de muita gente. O que acontece com o apóstata não é que ele está fazendo coisas ordinárias, porque agora ele já está fora da igreja, não. E ele sempre teve vontade de fazer. Eu acho engraçado esse pessoal, amados, me permita um desabafo rápido, 30 segundos, que ganhou o que ganhou na vida pela igreja evangélica. Ganhou oportunidade, curso, criou filhos, cresceu, recebeu tudo, do bom e do melhor. Aí depois se afasta e se acha agora um ideólogo da libertação, da liberdade sem limites. E começa a falar da igreja o seguinte: eu só aprendi na igreja aquilo que é de ruim. Mas, gente, tem pessoas, amados, que eu não vou dizer que são apóstatas, porque nós não podemos dizer quem é apóstata. Também tem essa também, né, Luiz? A gente não pode cravar quem é apóstata. É o tipo de situação que só vamos ver no futuro, quando arrancar o joio do meio do trigo. Até hoje, Alexandre, eu prefiro orar por todos como desviados. Danilo Gentili, Priscila Alcântara e outros que eu não citei aqui. Famosos e não famosos. O Neymar. Neymar foi criado em Igreja Batista, lá de Santos. Familiares crentes. Esse menino Hendrick também. Essa turma vem, amados, recebe uma projeção, uma exposição, que depois eles nem sabem mais o que são. Eles têm base, mas eles não conseguem. Então, eu não entendo que esse texto não está se referindo a estes. Mas eu olho para esse texto, e para concluir, Mateus, eu peço misericórdia a Deus, porque vou falar uma coisa aqui em tese, mas eu admito que é terrível. Vou até tomar uma água para descer melhor. A gente precisa perseverar, porque talvez dentre nós aqui tenham apóstatas. Se eu não perseverar, eu posso ser um apóstata. Aí eu sei que a teologia de alguns fica assim: mas pastor, salvo para sempre. Claro que é salvo para sempre. Claro que eu tenho certeza da salvação. Mas o mesmo Deus que fala que a gente tem que ter certeza da salvação, fala assim também. Vamos ao texto? Cola no texto, nos dizia não. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Você vê que o grupo é diferente, né? Quanto a vocês. Ele para de falar dos apóstatas, que são um grupo separado. Real. Não é hipotético. Real. Mas que a gente não sabe nomes nem rostos. Aí o autor fala assim: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram. Você pode dizer amém? Amém. Do amor que mostraram para com o seu nome. Você pode dizer amém? Amém.
pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, olha o tempo verbal, continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho, para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. As coisas próprias da salvação são aquelas obras que confirmam a salvação. O autor aqui fala de um grupo de crentes que estes sim são diferentes. Pessoas que trabalharam para o Senhor, que demonstraram amor no serviço do Senhor, pessoas que jamais serão esquecidas pelo Senhor, mas que precisam, olhe para mim, continuar mostrando até o fim o mesmo empenho. Queridão, queridona, a questão não é a linha de largada. O diferencial é a linha de chegada. Tem muita gente que larga bem. E no meio da corrida você olha para trás, cadê? Parou. Conhece a história da lebre e da tartaruga? Daí, se lembra? A lebre falou o seguinte: essa eu vou ganhar. E dormiu. A tartaruga foi no mesmo passinho. Vamos lá. Fábula de Esopo, né? Vou lá. A lebre, quando acordou, meu amigo, a tartaruga já estava no pódio com a medalha de ouro no peito. Queridão, queridona, palavra de Deus para a sua vida: não seja preguiçoso. Imite aqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Amém. 2 aplicações para a gente terminar. Primeiro, nós temos de nos desenvolver na fé cristã. Há crentes que infelizmente não cresceram espiritualmente. São eternos bebês espirituais. Crente imaturo. Crente que não cresce no conhecimento da palavra. Crente que é presa fácil do desânimo, das correntes, das falsas doutrinas. Gente, quem perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Diz o Senhor Jesus. E outra aplicação: quem é salvo, convertido, não perde a salvação jamais. Agora, quem é membro de igreja convencido, perde os benefícios da salvação que ele começou a experimentar. E aí você está preparado para um bombardeio de textos? Recebe aí. Pessoas que, como João vai dizer na sua primeira carta, saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Gente que, se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Preste atenção, Jesus vai dizer em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. Mas Jesus está falando das minhas ovelhas, diz ele, das ovelhas dele. Quem é salvo, queridão e queridona, está debaixo da promessa de Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? E para continuar na mesma vibe, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir,
nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Confia! 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 É o mesmo que Paulo vai dizer aos Filipenses 1,6: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridão, queridona, já é vitória. Cristo é contigo. Você é com Ele. Ele sabe o seu nome de cor e salteado. Seu nome está escrito nas palmas das suas mãos. É Ele quem faz você perseverar. Nós identificamos os apóstatas, ou imaginamos quem são eles, mas oramos para que haja engano do nosso discernimento, que eles sejam apenas desviados ou descrentes. Mas no último dia, amados, não vai adiantar. Eles serão revelados. E o joio será enviado para o fogo. E o trigo será colocado no armazém de Deus. Queridão, queridona, dá a última tela aí para a gente terminar. John Piper diz o seguinte, no seu livro 5 pontos, em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. John Piper diz assim: às vezes eu pergunto às pessoas, por que você crê que acordará como cristão amanhã de manhã? Por que acha que terá fé salvadora quando acordar amanhã? Eu pergunto isso para testar o tipo de opinião da pessoa quanto à perseverança. A resposta bíblica não é: eu sei que eu escolherei crer amanhã de manhã. Eu estou comprometido com Cristo. Essa é uma confiança muito frágil. É você confiar mais em você mesmo. É salvação pelas obras. A resposta se acha em todos os textos bíblicos. Quando for perguntado por que você acha que amanhã você vai amanhecer de manhã salvo, ou será que você vai ter fé o suficiente para ser salvo quando o seu dia chegar? É porque Deus é fiel. Deus agirá em mim, Deus me guardará, Deus completará a sua obra até o final. Você precisa acreditar que a resposta certa é ao agir contínuo de Deus. Não é o meu compromisso com Ele, é o compromisso dEle comigo. Segurança eterna, amados, não é como vacinação. John Piper diz: recebemos nossa vacina quando fomos convertidos e não podemos mais pegar a doença da incredulidade. Para. Essa é uma analogia enganadora, porque compreende que o processo de preservação é automático, sem a obra contínua de Jesus, o grande médico. A perseverança não é como uma vacinação, é como um programa de terapia vitalício, em que o grande médico nos acompanha em todo o tratamento. E Hebreus 13:5 vai dizer: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Levante-se, queridão e queridona, e diga: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não caio naquela lorota da música popular, segura na mão de Deus e vai. Eu creio que o Senhor é que tem segurado a minha mão ao longo desse tempo todo. É Ele que tem te mantido. Eu e você não somos melhores do que os apóstatas. E a gente facilmente pode se enganar a respeito disso. Tem gente que acha que está aqui porque está fazendo um favor para Deus e para a igreja. Eu já ouvi crente dizer o seguinte: eu
Quero ver o que aquela igreja vai fazer sem mim. Ora só, melhorou até. É Deus que mantém a igreja, amados. É Deus que te mantém salvo. Não vem por obra, gente, para que ninguém se glorie. Você agora e eu, nós vamos participar de um ato simbólico, poderosíssimo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é igual pregação. Não são meras palavras. É poder de Deus. A ceia do Senhor não são meros elementos, pão e cálice. É o drama da redenção diante dos nossos olhos. Queridão, queridona, preste atenção aqui, não perca o foco. É com humildade que a gente se achega diante do pão e do cálice. E reconhecendo o camarada, o Deus Todo-Poderoso, meu amigo, eu sou comedor de arroz e feijão. Eu sou falho, o Senhor tem encontrado favor em si mesmo, porque em mim não tem nada. Eu sou tudo de ruim. Mas o Senhor é tudo de bom. Então estenda as suas mãos assim e se prepare para receber os elementos. E mesmo com essa locomoção necessária, que é a chegada das crianças, eu só peço que só seja a chegada delas, né? Para que elas não saiam depois desse momento. Que a gente consiga pelo menos ter condições de parar. E refletir no que aconteceu conosco. Essa graça que em Jesus nos alcançou. Você que é membro desta igreja, preste atenção. Membro desta igreja. Membro de alguma outra igreja evangélica que está em comunhão. Batizado, membro da igreja direitinho. Você é convidado para participar dos elementos. Vamos cantar este hino em oração ao Senhor. Não saia, reflita. Aleluia.